bem-vindos a mais uma reunião desse livro maravilhoso de Apocalipse, graças ao Senhor. Hoje é uma mensagem, todas as mensagens são especiais, mas pelo menos no que diz respeito à contagem das mensagens, hoje é uma mensagem muito especial, em todos os sentidos, né? No sentido também que hoje é a mensagem de número 100. Então, nós estamos completando 100 mensagens, na verdade 101, né? Para ser bem honesto, mas a contagem oficial hoje é a mensagem número 100, e cujo título é O Cavalo Branco, que diz respeito ao primeiro selo que foi aberto pelo Cordeiro. Amém. Lá em Apocalipse capítulo 6. Na mensagem passada, amados irmãos, se você se recorda, nós falamos de forma panorâmica do capítulo 6 inteiro. E aí, a partir de agora, a partir de hoje, dessa mensagem, nós vamos detalhar cada versículo, não é? Desse capítulo 6. E hoje nós vamos desfrutar juntos aqui do primeiro selo, né? Que é o cavalo branco, ou seja, Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 e versículo 2. Somente esses dois versículos nós vamos desfrutar hoje nessa mensagem. Mas, irmãos, é uma mensagem, como eu falei, não só porque é a centésima mensagem, mas muito mais porque nós vamos desfrutar de uma palavra maravilhosa, irmãos, tremenda, que é a questão da pregação do Evangelho. Irmãos, isso é muito precioso mesmo. E eu espero que os irmãos sejam tocados, que os irmãos ganhem luz, ganhem revelação, ganhem entendimento, ganhem visão, ganhem encargo, ganhem sentimento pela pregação do Evangelho. Tá? E entendam também a importância do Evangelho. Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu preciso voltar um pouquinho, mais uma vez. Bom, sabe que eu sempre dou umas voltinhas, né? Dou uma voltada um pouquinho, eu volto um pouquinho, dou um passo para trás, para que os irmãos possam compreender melhor, não é? O que nós estamos desfrutando. E eu queria dizer para os irmãos não se esquecerem, irmãos, porque isso é fundamental. Irmãos, não se esquecerem que o capítulo 6 começa com o Cordeiro, amém, abrindo o livro que estava todo selado, né? Estava todo selado, né? Estava escrito por dentro e por fora, todo selado, como nós falamos na mensagem passada, que é esse livro, que é o livro que João viu ali na mão de Deus, inicialmente no capítulo 5, que depois o Senhor, porque o Senhor é o único digno de abrir o livro, tomou da mão de Deus. E aí ele começa, então, no capítulo 6 a abrir esse livro. E é importante, irmãos, entenderem, muito importante, irmãos, entenderem, que quando o Senhor começar a abrir esse livro, né, no capítulo 6, ele vai abrir totalmente o livro, só que ele vai abrir aos pouquinhos, vai abrir o primeiro selo, depois abre o segundo, abre o terceiro, abre o quarto, abre o quinto, abre o sexto e abre o sétimo. Quando o Senhor terminar de abrir o sétimo selo, aí, irmãos, se recordam, né? Abrir o sétimo selo, tem dentro do sétimo selo tem 7 trombetas. Aí vai ter a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta, a quinta trombeta, a sexta trombeta, a sétima trombeta. Então, as 7 trombetas, elas estão dentro do último selo, que é o sétimo selo, tá? E quando terminar a última trombeta, o que vai acontecer, tá? Então, eu queria que os irmãos isso é lá na frente comigo, para os irmãos entenderem esse princípio. Porque isso é fundamental que os irmãos entendam. É muito importante que os irmãos entendam. Então, quando abrir o sétimo selo, e vai começar a abrir dentro do sétimo selo, a primeira trombeta toca, a segunda, a terceira, assim por diante. Quando chegar na última trombeta, vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá para os irmãos verem, né? Abram comigo, vamos entenderem. Ó, lá no capítulo 11 de Apocalipse, tá? Capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 15. Então, abram comigo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Ou seja, o versículo 15 nos mostra a última trombeta, que é a completação, o fim do último selo, tá? Ou seja, quando o livro que estava na mão do Senhor, que ele começou a abrir lá no capítulo 6, ele é totalmente aberto.
Por que é importante? Porque nós estamos em. Quero que os irmãos ganhem muita luz, muito entendimento aqui, irmãos, muita clareza, porque isso é maravilhoso, irmãos. Isso muda a nossa vida cristã. Muda mesmo, irmãos, tá? Se nós tivermos essa visão espiritual, isso vai mudar a nossa vida cristã. Então, nós precisamos entender que o que começa no capítulo 6 é o início. No capítulo 6 já está abrindo o selo. Nós vamos desfrutar hoje o primeiro selo. Então, o primeiro selo é algo muito importante. Tudo que é inicial não é muito importante, né? A primeira reunião, a primeira palavra, não é? Ou seja, isso mostra, o início mostra o que Deus quer começar a fazer. O mais importante, no início. E quando nós chegamos lá no capítulo 11, no versículo 15, nós temos o fim o último selo aberto. O Senhor já abriu o livro inteiro. E aí, por que é importante agora a gente ver o fim? Para que os irmãos entendam qual é o objetivo onde o Senhor quer chegar. Ao abrir esse livro todinho, que é o livro de Apocalipse, que é o propósito eterno de Deus, o Senhor quer chegar em algo, ele quer ter um objetivo final. Ele quer ter uma meta, ele quer cumprir algo. Então, se nós vemos, vai me acompanhando, irmãos, por favor. Se nós vemos o início, que é a mensagem de hoje, nós vamos desfrutar, é o primeiro selo, e nós vemos o final, que é a sétima trombeta, que é a última parte do último selo, do sétimo selo, nós vamos entender então como o que Deus quer começar a fazer e o que Deus quer concluir e obter no final, seu objetivo final, tá? E aí a gente vai entender por que ele está abrindo todo o livro, todos os sete selos. Se nós entendemos o primeiro selo e entendemos o último selo, a gente entende então por que ele vai abrir todos esses sete selos, por que ele vai abrir todo o livro de Apocalipse e o que ele quer obter. Irmãos, estão entendendo? Por isso é importante ver o começo e o fim. É claro que nós vamos ver Apocalipse todinho, todo o processo também. Mas hoje eu quero que vocês comecem a ter sentimento, a visão do início e objetivo final. Então vamos ver o final, vamos entender, tá? Tem Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Quando o Senhor abre o último selo, o que acontece? A última trombeta, que é a última parte do último selo, que é o sétimo selo, fala assim, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo... Olha o que aconteceu quando ele abriu o sétimo selo, ele abriu a última trombeta. A última trombeta é a última parte do sétimo selo. O que aconteceu? O reino do mundo, amém, se tornou, amém, de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, amém. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Ó Senhor Jesus, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, irmãos, quando o Senhor termina de abrir o livro, o que ele obtém? Ele começa a reinar nessa terra de uma vez por todas. É quando o Senhor vai estabelecer o reino milenar. Quando ele vai começar a reinar nessa terra. Quando, de uma vez por todas, essa terra vai se tornar do Senhor e do seu Cristo. Irmãos, estão entendendo? Então, qual é o objetivo final do Senhor abrir todo o livro? Abrir o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sétimo selo. Aí abre o sétimo selo, tem a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta, a quinta trombeta, a sexta trombeta, a sétima trombeta. O que ele obtém no final? Que conclui? O reino! Ele começa a reinar nessa terra. O Senhor estabelece o reino milenar. Isso vai acontecer ainda. Por que eu estou tão maravilhado, irmãos? Porque aí, irmãos, possam entender tudo que vai acontecer em Apocalipse. E tudo está acontecendo hoje, inclusive. Tudo que está acontecendo tem um objetivo final, é estabelecer o reino do Senhor nessa terra. É o Senhor reinar nessa terra. É essa terra passar a ser, finalmente,
do Senhor e do seu Cristo. No céu o Senhor reina, mas nessa terra ainda não. Mas ele vai obter o seu reino no final. Não isso é maravilhoso, irmãos? Então, tudo que vai acontecer em Apocalipse, debaixo desses selos todos, e nós vamos ver muita coisa: guerra, morte, fome, terremoto, destruição, anticristo, exércitos que vão vir, tantas coisas que vão acontecer, tudo tem um objetivo único. Qual é o objetivo único? Que o Senhor venha a reinar no final, estabelecer seu reino nessa terra. Muito bem, tendo isso em vista, irmãos, que é o que no nosso propósito de Deus, agora vamos entender, nós vimos o final, agora vamos para o começo. Vamos para o começo, vamos voltar para Apocalipse capítulo 6. Começo da abertura do livro, que é o primeiro livro, primeiro selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Tá? Vamos ler. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Eu vou explicar isso, calma aí, vamos continuar. E vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer! Então nós vimos semana passada, e essa mensagem nós vamos detalhar ponto por ponto aqui desses versículos, mas nós vimos que o significado desse cavalo branco é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho do reino. Certo? Então, o início, primeiro selo é a pregação do evangelho do reino. E o último selo aberto, o que o Senhor obtém? O reino estabelecido nessa terra. O Senhor reinando. Irmãos, entender agora o final e o início? Ou seja, para que o Senhor venha obter o que ele quer no final, que é o reino nessa terra, ele começa abrindo a primeira coisa mais importante, é a pregação do evangelho do reino. O primeiro cavalo que está correndo é o cavalo branco, seu cavaleiro. Não é o segundo cavalo, que é a guerra. Não é o terceiro cavalo, que é a fome. Não é o quarto cavalo, que é a morte, com as suas pragas, epidemias e etc. Não é nada dessas coisas. Não é os trovões, eu digo assim, os terremotos. Não é essas coisas todas, irmãos. A primeira coisa mais importante é a pregação do evangelho do reino. Porque é a partir da pregação do evangelho do reino que o Senhor vai obter o último parte do último selo, do sétimo, da última trombeta, sétima trombeta do sétimo selo, que é o reino acontecendo. Irmãos, por isso, irmãos, é tão fundamental a pregação do evangelho do reino. Pois todos nós temos que estar envolvidos com a pregação do evangelho do reino. Todos nós temos que ter essa visão clara que tudo que o Senhor está fazendo, e essa é a pregação do Evangelho do Reino, que é o cavalo branco, quando é que começou? Nós falamos para os irmãos na mensagem passada, o primeiro selo, o segundo, o terceiro e o quarto já foram abertos. No tempo que nós estamos vivendo, já aconteceu. O quinto selo, o sexto e o sétimo ainda não foram abertos. Quer dizer, em Apocalipse está explicando, né? Mas assim, no nosso tempo, isso não vai acontecer, ainda é profecia. O quinto selo, o sexto e o sétimo ainda vão acontecer como profecia. Mas o primeiro selo, o segundo, o terceiro e o quarto já estão acontecendo, essa corrida desses 4 cavalos. Mas o primeiro cavalo, o mais importante, é a pregação do Evangelho do Reino. Amado irmão, amada irmã, nós precisamos estar envolvidos com isso. Amando o Evangelho. Valorizando o Evangelho. Nós precisamos ter uma visão clara do que é o Evangelho e viver esse Evangelho. Porque tudo que vai acontecer daqui para frente, o objetivo o método de Deus é o evangelho do reino sendo pregado para obter o reino. Por isso chama o evangelho do reino, para que o Senhor venha reinar. Como é que o Senhor pode obter um reino lá na frente se não há súditos nesse reino? Porque é a pregação do evangelho do reino que ganha as pessoas, que geram servos do Senhor, súditos desse reino. Um reino, quando se fala de um reino, nunca é um rei sozinho. Não existe um reino só com um rei.
Fala, reino de quem? Ah, o reino da Inglaterra. Aí tem só o rei da Inglaterra, não tem nenhuma pessoa que mora na Inglaterra mais, só o rei. Ah, então isso não é reino. Isso aí é o rei da Inglaterra. E também não existe reino sem que haja um rei. Por isso chama reino. Aí tem todo o povo da Inglaterra, estou pegando como exemplo aqui, Inglaterra, mas não tem nenhum rei. Então como é que é reino? A palavra reino quer dizer que há um rei e há um povo debaixo do governo desse rei. O Senhor, ele vai reinar nessa terra. Ele vai estabelecer seu reino lá no final do último, da abertura do último selo, do sétimo selo. Mas cadê as pessoas, cadê os seus servos, cadê os seus súditos que vão estar nesse reino? O Senhor já é rei, ele já é rei. O rei não foi estabelecido nessa terra totalmente ainda, na sua manifestação, mas ele já é rei. Ele já está sentado diante do Pai e reinando, colocando todos os inimigos debaixo dos pés. Mas cadê o povo? Cadê os súditos? Cadê os seus servos? Somos nós, é a igreja. Mas para isso o Senhor tem que pregar o evangelho do reino. O Senhor tem que permitir, eu digo o Senhor é através dos seus servos, né? O evangelho tem que sair. Por isso, o primeiro cavalo que sai cavalgando não é a morte, guerra, essas coisas, é a pregação do evangelho do reino. Aí, irmão, quero te fazer a pergunta, acho que vocês já entenderam, não preciso nem ressaltar isso mais. Mas eu quero dizer para os irmãos, irmão, irmã, por que que nós estamos preocupados com guerras? Por que nós estamos preocupados com terremotos? Estamos preocupados com epidemias, estamos preocupados aí com fome, estamos preocupados aí com morte, nações guerreiras sobre nações. Não, irmão, nós não temos que preocupar, não é com essas coisas são os cavalos que correm depois. Nosso alvo é estar envolvido, preocupado com a pregação do evangelho, do reino, vivendo isso. Quer ver? Antes de a gente começar a ler, eu preciso. Deixa a sua Bíblia aí marcar Apocalipse capítulo 6, mas vamos para Mateus 24. Vamos lá. Olha o que o Senhor disse em Mateus 24, que é um capítulo profético, né? Profecias. Mateus 24 é quando o Senhor começou a profetizar sobre a volta dele, né? Olha lá. No versículo 3, olha o que o Senhor fala. Mateus 24. É claro que meu objetivo aqui hoje, irmãos, não é detalhar Mateus 24 para os irmãos, tá? Não é explicar isso com detalhe. Haverá mensagem mais para frente, nós vamos explicar com detalhe Mateus 24 para os irmãos, mas não é o momento ainda. Eu quero só mostrar um princípio para os irmãos, tá? Então vamos lá. Mateus 24, versículo 3 fala assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ou seja, os discípulos estavam preocupados com a vinda do Senhor e com a consumação do século, tá? E quando ia acontecer essas coisas. Que coisas? O Senhor disse que, não, que o templo não ia restar pedra sobre pedra, tá? Como é que eu sei disso? Olha o versículo 1, é porque eu pulei o versículo 1. Mateus 24, versículo 1. Vamos ler lá. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, o templo de Herodes, foi o maior templo que já teve, né? Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu, né? Aí, no versículo 3, acontece o que nós acabamos de ler. No Monte de Oliveira, achava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas? Que o templo seria todo destruído. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, perguntaram três coisas para o Senhor. Tá? Quando seria destruído o templo, quando o Senhor ia voltar e quando ia consumar-se o século. Quando diz consumar o século, quer dizer a volta do Senhor. Quando essa século aqui quer dizer esta era que nós estamos vivendo, que é a era da igreja, tá? Essa era atual, que é a era que nós estamos na era da graça, na era da igreja. Quando isso ia acontecer? Olha a resposta do Senhor. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras. Aí, ó. Qual é o cavalo? Guerras é o cavalo
vermelho, o segundo cavalo. E rumores de guerras, cavalo vermelho, que é o segundo cavalo. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, o fim não pode acontecer com o cavalo, com o segundo cavalo. O segundo cavalo é o segundo selo. O fim só vai acontecer no sétimo selo, tá? Vamos continuar. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá, até aí, ó, nação contra nação, reino contra reino é o segundo cavalo, certo? Cavalo vermelho. E, vamos continuar. E haverá fomes. Fomes é o cavalo, é o terceiro cavalo, é o cavalo preto. E terremotos em vários lugares. Terremotos, é, já aconteceu, está acontecendo vários terremotos, mas haverá o grande terremoto, que é o sexto selo, tá? Porém, ao que eu falo, porém, tudo isto é o princípio das dores. É só o início. Por que o princípio das dores? Porque a dor mesmo vai ser a grande tribulação, tá? Vamos continuar. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar-se, trair e odiar uns aos outros. Levanta-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então veja, irmãos, que eu não estou detalhando aqui, porque meu alvo não é detalhar isso aqui ainda, tá? Vamos continuar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, até aqui você está falando. Agora que vem o mais importante, ó. Isso tudo vai acontecer. Agora, o que ele vai falar no versículo 14 é o que já tem que estar acontecendo. O versículo 14 é o primeiro cavalo, é o cavalo branco, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí que o Senhor vai obter o sétimo selo. Então, o primeiro cavalo mais importante não é. Quer dizer, o primeiro cavalo mais importante é a pregação do Evangelho do Reino. E tem que ser pregado o Evangelho do Reino, porque tudo começa com a pregação do Evangelho do Reino, é o primeiro cavalo. Se não cumpre isso, o Senhor não pode chegar até o fim. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Se não corre o primeiro cavalo, se não abre o primeiro selo, que é o mais importante, que é o início de tudo, como pode acontecer outras coisas? Como o Senhor pode obter o fim, que é o reino, que é o último selo, o sétimo selo? Por isso tem toda essa ordem, irmãos. E aí, entre a pregação do Evangelho do Reino que já está acontecendo e a volta do Senhor, que é o sétimo selo, quando estabelece o reino milenar, o que acontece nesse intervalo? Junto com a pregação do Evangelho do Reino, aí vai vir o segundo cavalo, que é guerras, veredas de guerras e rumores de guerras. Aí vai vir o terceiro cavalo, que é fome, haverá fome, haverá morte, com resultado de tudo isso, que é o quarto cavalo, né? Morte, muita gente vai morrer, até os discípulos vão morrer. Olha só, quer ver? Ó? Ó, versículo 9. E serão atribulados e vos matareis. Matar, aí, ó, matar também é o quarto cavalo, é a morte, tá? Então você vê que tem o cavalo branco lá no versículo 14. O cavalo vermelho, que é o primeiro cavalo. O cavalo vermelho, que é a guerra, no versículo 6. O cavalo preto, que é o terceiro cavalo, que é a fome, no versículo 7. E o quarto cavalo, que é a morte, no versículo 9. E vos matarão, certo? Então, e nesse interim, mostra a oposição total que vai acontecer contra os servos do Senhor, que serão odiados, perseguidos, vai multiplicar essa iniquidade. Tudo isso vai acontecer. O amor se esperar de quase todos. Mas, irmãos, tudo isso é o Senhor abrindo o livro com o objetivo final de ter o reino. Então, vamos voltar para o Apocalipse lá. Irmãos, estão vendo a importância do Evangelho? A importância do início? Aí, a nossa preocupação, qual é? Qual deve ser a nossa preocupação? É com as guerras? É com rumores de guerras? Nossa preocupação deve ser com a fome em vários lugares? A nossa preocupação deve ser com os falsos profetas? A nossa preocupação deve ser em sermos odiados, perseguidos? A nossa preocupação deve ser o amor se esfriar com quase todos? Tudo isso
São preocupações legítimas, mas a mais importante para nós, acima de tudo e acima de qualquer outra preocupação, e primeiro de tudo deve ser a pregação do Evangelho do Reino. Porque esse é o antídoto, irmão. Quer ver, ó? Olha só, eu vou voltar para Mateus 24. Já ia para o Apocalipse 6, mas aí eu tenho que voltar. Olha só. Olha o versículo 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então você veja, vai ser como uma doença que vai acontecer com pegar quase todo mundo, né? O amor se esfriando. Aí qual é o segredo? Qual é o remédio para não ser afetado por essa doença, né? Que é o esfriamento espiritual do amor. Aí é o versículo 14, é o 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, qual é a primeiro antídoto? É perseverar. Persevere, irmão. Não desiste. Persevere em pregar o evangelho. Primeiro é a perseverança. E o segundo antídoto é 14. E será pregado o evangelho do reino. Ou seja, para testemunho a todas as nações. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, vivemos pelo Evangelho, vivemos todos os dias da nossa vida para a pregação do Evangelho, do Reino, e quando nós perseveramos em fazer isso até o fim, mesmo que haja oposição, mesmo que nos odeiem, como o senhor falou, né? Mesmo que sejamos atribulados, mesmo que venham nos matar, mesmo que sejamos odiados de todas as nações, mesmo que se escandalizem de nós, e mesmo que haja que venham nos trair, mesmo que aconteça tudo isso, irmãos, mas se nós perseverarmos acima de todas essas coisas, pregando o Evangelho do Reino, nós seremos salvos. Esse é o antídoto. Irmãos, estão entendendo, irmão, a importância do Evangelho em todos os sentidos? Quando nós pregamos o Evangelho do Reino, irmãos, a primeira pessoa que está sendo salva não é aquela pessoa que nós estamos pregando o Evangelho, para aquela pessoa que nós estamos pregando o Evangelho. O primeiro efeito da pregação do Evangelho é em nós. Quando nós pregamos o Evangelho, surte um efeito na pessoa que está ouvindo, a quem nós estamos pregando. Mas esse já é um efeito secundário. O primeiro efeito acontecendo é no nosso próprio coração de quem prega. E o que está acontecendo no nosso coração? Está nos salvando. Tá nos salvando do esfriamento espiritual. Está nos salvando de ficar em nós mesmos. Está nos salvando de vivermos o nosso egoísmo. Está nos salvando de vivermos a nossa mesquinharia. Está nos salvando de nos envolver com as coisas desse mundo. Está nos salvando de nós mesmos. Está nos dando perseverança. Está nos levando a ir até o fim. Então, o evangelho é o poder de Deus para primeiro salvar quem prega, para depois a quem você prega. Sabe por quê? Porque o evangelho, como o cavalo branco, agora sim, podemos voltar para Apocalipse 6. Vamos lá, Apocalipse 6. Porque no versículo 1, no versículo 2, esse evangelho, como fala Apocalipse 6, 2, é o evangelho de um cavalo que saiu vencendo para vencer. Ele já saiu vitorioso. Quando nós falamos desse evangelho, é tão poderoso, é o poder de Deus que primeiro quebra as nossas impurezas, quebra a nossa mornidão, tira de nós mesmos, nos leva à santidade, nos leva à busca desesperada pelo Senhor. Se você não entendeu ainda o que eu estou falando, pratique isso, irmão, vai entender. Mas eu tenho certeza que muitos já praticaram. E lembre então, quando nós praticarmos isso mais, pegar mais o Evangelho do Reino, veja quanto você será mais feliz. Lembre-se quando você cuidava das pessoas e pregava o Evangelho, quando você era mais salvo, quando você era muito mais fervoroso pelo Senhor e pela igreja. Quando o seu amor pelo Senhor explodia, quando você não tinha nem tempo de se envolver com as coisas desse mundo, que estava totalmente envolvido na pregação do Evangelho do Reino. Quando nós acordamos para cuidar das pessoas e dormimos orando por elas. Quando nossas orações estavam recheadas das pessoas, recheados os nomes das pessoas e menos o nosso próprio nome. Quando orávamos mais pela necessidade das pessoas do que as nossas próprias.
Olha o poder que esse evangelho faz, porque ele consegue nos transformar. Quando esse evangelho nos dava uma força tão poderosa para levantar e cuidar das pessoas que nós não tínhamos força nenhuma antes. Estávamos na cama ali, cansava, Senhor, a nossa reunião hoje não dá para ir para reunião, não dá para cuidar das pessoas, estou cansado demais. Aí quando você lembrava que ia ter aquele irmãozinho novo, aquela irmãzinha nova que precisa de você, ou aquele seu colega de trabalho que precisa ouvir a palavra do evangelho do reino, e aí você levantava, criava força onde não existia. Parece que entrava um poder que você não tinha dentro de você, te eletrizava, te fazia saltar da cama e te fazia renovar e chegar novinho em folha para cuidar da pessoa. Você não sabe nem de onde veio esse poder. Eu não entendia o que aconteceu, de onde fez tanto poder assim. Nós sabemos de onde veio, é o poder do cavalo branco, que ele saiu vencendo para vencer. Ó Senhor Jesus! Dito tudo isso, irmãos, agora vamos começar explicando versículo por versículo. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Agora quer que nos acompanhe na Bíblia. Vi quando o Cordeiro. Amém! Quem está abrindo os selos todos é o Cordeiro. Não é. O Apocalipse não está enfatizando aqui que é Cristo. Está enfatizando que é o Cordeiro. Aqui não fala vi quando Cristo abriu, fala que vi quando o Cordeiro abriu. Ah, mas o que você quer dizer com isso, irmão Gustavo? O Cordeiro não é Cristo? Claro que é. Mas o que está querendo dizer aqui é o aspecto de Cristo que morreu, que tinha acabado de morrer, que ele morreu pelos homens, morreu pelos pecadores. O Cordeiro que começa a abrir o livro, ou seja, tudo que está acontecendo aqui, que vai acontecer aqui, o objetivo é o Senhor sempre lembrando, eu morri pelos homens. E o primeiro resultado do Cordeiro ter morrido é a pregação do Evangelho. Se o Senhor não houvesse morrido, como um cavalo branco podia sair cavalgando? Irmão Gustavo, tudo bem. E os outros versículos? E os outros selos? E a guerra? E a fome? E a morte? O que tem a ver com a morte, com o Cordeiro? Tudo isso é resultado do Cordeiro também ter morrido. Por quê? Quando o Cordeiro ele abre o primeiro selo, que é a pregação do Evangelho, é para salvar as pessoas, dizendo assim: eu morri por você, eu, como Cordeiro, estou abrindo o primeiro selo. Ué, e a guerra? A guerra é quando os homens não aceitam o Evangelho, o resultado, não aceitam o Cordeiro ter morrido por eles, vai vir a guerra. Se os homens aceitassem o Evangelho, não haveria guerra. Haveria? Se todas as nações, todos fossem crentes, haveria guerra, irmãos? Óbvio que não. Nós vamos ver que esse evangelho do reino é o evangelho da paz. Ele gera paz. Como pode a paz promover guerra? Mas por que a guerra então? Porque as pessoas não aceitam que o cordeiro morreu por elas. E a fome? A fome é o resultado da guerra, que é o segundo cavalo, é o terceiro cavalo, é o terceiro selo. Por que a fome? Porque o cordeiro morreu por elas e elas não querem aceitar. E a morte? A morte é o oposto do que o cordeiro fez. O cordeiro veio para nos dar vida. Ele morreu a nossa morte para que nós não tivéssemos que morrer. As enfermidades, as mortandades, como fala o quarto cavalo, que é a mortandade são as enfermidades, caiu sobre eles, a 53, para que não caísse sobre nós. Mas porque os homens não aceitam que o Senhor tomou as enfermidades sobre si, então as enfermidades, as mortandades vêm sobre elas. É resultado de rejeitar o cordeiro. Por isso, irmãos, é tão sério que o cordeiro que está abrindo esse livro. Então vamos lá. Versículo 1. Viu quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes. Tá? Então, aqui, vamos lá, um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Aí, vamos entender uma coisa preciosa. Vamos explicar esse versículo com detalhe para os irmãos. Prestem bem atenção, irmãos. Os quatro primeiros selos
primeiro selo, o segundo, terceiro, quarto, o Senhor abre e quem anuncia o cavalo, pede para o cavalo vir, é um dos quatro seres viventes. Não perceberam? Ó, vamos lá. Apocalipse 6. Leia comigo, devagarzinho. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, o Senhor abre o livro. E ouvi, aí acontece, aí o Senhor abre e acontece alguma coisa. E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Aí quem anuncia o cavalo, manda o cavalo cavalgar: vem, cavalo, corre, vai cavalgar! É o ser vivente. O Senhor abre, o ser vivente é o intermediário que fala: vai! E assim é com os outros selos também. Olha o versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem, segundo ser vivente. Aí o segundo ser vivente anuncia. Então, o primeiro ser vivente que anuncia, o primeiro selo, o primeiro ser vivente, o Senhor abre e o primeiro ser vivente anuncia. O segundo selo, o segundo ser vivente anuncia: vem. Olha o terceiro selo, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Aí o quarto selo, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Tá vendo? Então o Senhor abre e o ser vivente anuncia. Manda o cavalo correr. Isso é muito significativo. Por isso eu quero explicar isso para os irmãos. Tá? Por que o Senhor escolheu fosse dessa maneira? Lembra que havia os quatro seres viventes? Lembra? Que havia os 24 anciãos, já explicamos sobre isso, e havia os quatro seres viventes? O que os quatro seres viventes representam? Representam todos os seres vivos. Por isso são seres viventes, seres vivos. Representam todos os seres vivos. Vocês lembram disso? Tá? E por que o ser vivente é chamado para anunciar o que o Senhor vai fazer? Quando ele abre, o Senhor abre e o ser vivente é chamado. Por quê? Porque, irmãos, o que vai acontecer com esses quatro cavalos vai acontecer e vai acontecer, vai ter, estar relacionado, diz respeito com o que vai acontecer nessa terra inteira. Então, o primeiro cavalo é pregação do evangelho, vai pegar a terra inteira. O segundo cavalo é a guerra, vai pegar a terra inteira. Tem alguma terra que escapa? Tem alguma terra que já escapou da guerra? Que existe nessa terra hoje escapou da guerra? Não. Terceiro cavalo, fome, vai pegar a terra inteira. Quarto cavalo, morte, praga, epidemia, pandemia, Covid-19, vai pegar a terra inteira. Então, como a terra é o lugar dos quatro seres viventes, que representa eles, tá? Os quatro seres viventes representam toda essa terra. Lembra que a terra tem quatro extremidades? Lembra? Tem norte, sul, leste, oeste. O número 4 representa a terra. Norte, sul, leste, oeste. O número 4 representa todas as nações. Lembram disso? Tá? Quer ver? Ó? O número 4 sempre representa toda a terra. E, por exemplo, olha Apocalipse capítulo 5. Já falei isso para os irmãos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Olha lá, só para explicar. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus, que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Tá vendo? Quatro coisas, ó. Procede de toda tribo, uma. Língua, duas. Povo, três. Nação, quatro. Toda a terra, todas as pessoas da terra estão nessas quatro características. É toda tribo, língua, povo e nação. São quatro, ó. Quatro itens. Esses quatro itens simbolizam todas as pessoas dessa terra. São os quatro itens. Então, os quatro viventes representam toda a terra. Então, o que vai acontecer com esses cavalos vai percorrer a terra inteira. Por isso que eles são aqueles que o Senhor chamou para ser um intermediário, para apresentar o que vai acontecer nesses quatro cavalos. Irmãos, entenderam? Porque diz respeito a eles. Por exemplo, por que o Senhor não chamou os 24 anciãos para anunciar os quatro evangelhos? Porque os 24 anciãos representam os seres angelicais. E essas coisas aqui, que é pregação do evangelho, guerra, fome e morte, não acontece com o anjo. Por isso, 24 anciãos não pode ser os intermediários, não pode ser chamados para anunciar isso. Isso não diz respeito a eles. Anjo não pode pregar o evangelho. Olha que interessante. A Bíblia nos ensina, lá em 1 Pedro, que os anjos eles desejam ardentemente pregar o evangelho. Se eles pudessem, eles pregariam o evangelho 24 horas por dia. Mas o Senhor não autorizou isso a eles, não é competência deles. Por isso,
A pregação do evangelho, que é o primeiro cavalo, quem tem que anunciar é um ser vivente. Não pode ser um dos 24 anciãos. Não, porque não diz respeito a anjos, a homens, mas sim a homens. Entenderam, irmãos? Guerra, que é o segundo cavalo. Guerra não influencia um anjo. Não é guerra entre os anjos aqui, é guerra na terra, entre os homens. Olha o que o versículo 4 fala. E saiu outro cavalo vermelho, e esse cavalo foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens, não é anjos não, os homens se matem uns aos outros. É homem que mata um ao outro, não é anjo, não é guerra entre os anjos no céu, não é guerra Satanás com Lúcifer, Satanás, Lúcifer guerreando com Miguel, não. É guerra de homens na terra. Por isso não pode ser um anjo que anuncia. O terceiro selo fala da fome. Anjo não passa fome, irmão. Anjo não come, não passa fome. O sétimo selo é a morte. Anjo não morre. Anjo não tem epidemia que pega anjo. Varíola, sarampo, AIDS, Covid, isso não pega anjo. Isso diz respeito aos homens. Então, tudo que vai acontecer, acontece na terra. Por isso tem que ser os seres viventes que estão anunciando. Mas tudo começa na mão do Cordeiro. Ele que dá autorização. Ele abre, aí o sobrevivente vem e anuncia. Vai ou vem, tanto faz, né? Vem, corre, cavalo. Certo? Vamos entenderam? Por isso que o servente está anunciando. Agora tem outra explicação mais rica ainda. Se você observar, irmãos, vão acompanhando comigo para não perderem os detalhes. Irmãos, os detalhes são maravilhosos de Apocalipse. Observem que quando os serventes anunciam os primeiros 4 selos, o primeiro é diferente de todos os outros 3. Eu quero que vocês observem isso. Olha só, vamos ver, vamos de novo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Ó, voz de trovão, isso não vai aparecer nos outros seres viventes. Só no primeiro. Voz de trovão dizendo, vem, quer ver? Ó? Então, o primeiro ser vivente, quando ele abre ele anuncia, a voz dele é como se fosse uma voz de um trovão anunciando. O segundo ser vivente não fala voz de trovão, quer ver? Ó? Olha o versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. Pronto, não tem voz de trovão. Olha o terceiro selo, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então não tem voz de trovão. O quarto selo, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Não tem voz de trovão. Por que o primeiro tem voz de trovão? Por quê? Por quê? Porque esse primeiro ser vivente é o leão. Como assim, irmão Gustavo? Como assim, irmão Gustavo? Não entendi nada. Você não entendeu nada? Então tá. Você recorda comigo, irmãos, que os 4 seres viventes, aqui são falando dos 4 seres viventes, os 4 seres viventes, a Bíblia aqui está nos mostrando a sequência deles. Desses 4 seres viventes, quem está abrindo cada selo. Ó, no primeiro selo, quem abre é o primeiro ser vivente. Tá? No segundo selo, quem abre é o segundo ser vivente. Olha lá, no versículo 3. Ó, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente. Olha o terceiro selo. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente. Olha o versículo 7, que é o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente. Então, o primeiro selo, que é o evangelho, que é o cavalo branco, quem está anunciando é o primeiro ser vivente. O segundo selo é o segundo ser vivente, o terceiro selo é o terceiro ser vivente, o quarto selo é o quarto ser vivente. Aí, vocês lembram como é que eram os 4 seres viventes? Vamos ver? Por isso vocês não estão recordando. Vamos ver lá. Vai para Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Vamos ver como é que era o primeiro ser vivente. Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Leia lá. Ó. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo ser vivente, a novilho. O terceiro ser vivente tem o rosto como de homem, é um homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia, a águia. Então, o primeiro ser vivente é o leão. O segundo ser vivente é o novilho. O terceiro ser vivente é o homem. O quarto ser vivente é a águia.
Então, voltemos para o Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Quem é que anuncia o primeiro, a abertura do primeiro selo, que é o cavalo branco? É o primeiro ser vivente, que é o leão. Entenderam, irmãos? O segundo selo que anuncia é o segundo ser vivente, que é o novilho. O terceiro selo que anuncia é o terceiro ser vivente, que é o homem. O quarto selo que anuncia é o quarto ser vivente, que é a águia. Entenderam? Mas por que você está ressaltando isso? Vocês vão entender agora. Por que isso é tão importante? Porque o primeiro selo, que é o que nós estamos desfrutando a mensagem de hoje, irmãos, que é a pregação do Evangelho do Reino, quem tem que anunciar, quem abre é o Senhor, mas quem anuncia é o leão. E por que só o leão que tem a voz de trovão? Esse é o único ser vivente que tem a voz de trovão. Por quê? Porque o leão, ele é o símbolo do leão da tribo de Judá, do rei que vem para reinar. E a voz dele é como a voz de leão que todo mundo ouve, a terra inteira ouve. Quando ele é a voz de trovão, quando ele fala o trovão, é algo maravilhoso acontecendo. É algo forte demais. Por isso que o primeiro selo é a passagem do evangelho do rei que saiu vencendo para vencer. Esse rei, esse leão, né, que está anunciando aqui, que é a passagem do evangelho do rei, que é esse cavalo branco, vai sair vencendo para vencer. Nenhum outro cavalo fala que, nenhum outro cavalo, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, fala que ele saiu vencendo para vencer, não. O segundo cavalo, que é a morte, perdão, que é a guerra, vai perder no final. O terceiro cavalo, que é a fome, vai perder no final. O quarto cavalo, que é a morte, vai perder no final. Mas o primeiro cavalo, que é o abraço do Evangelho do Reino, ele sempre sai vencendo. Ele já está destinado, a vitória já está vencendo. Ele não vai perder. Ele vai na frente de todos os outros cavalos e ele é vitorioso. Quem anuncia, então, é o primeiro servente, que é o leão, que ele representa o reino. Porque esse cavalo que vai sair para cavalgar é a pregação do evangelho do reino. Então, o leão é o que fala sobre o reino. Mas por que voz de trovão? Olha que rico. Voz de trovão, irmãos, é porque toda vez na Bíblia que fala o trovão, sempre está diz respeito é o falar de Deus. Você sabia disso? Quando a Bíblia fala de trovão, diz respeito ao falar de Deus. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Ó, e quando Deus fala, é vitória. Quer ver? Vamos lá. Olha João 12, versículo 28. Leia lá, abre lá. Deixa marcada a Bíblia aí, em Apocalipse. Igual vamos para João 12, versículo 28. Aqui, olha o versículo 28. O Senhor estava falando, né? Que ele estava angustiado. Olha o versículo 27, ó, João 12, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora, que era morrer, né? Era o cordeiro. Pai, glorifica o teu nome. Quando o Senhor Jesus acabou de falar, e o que aconteceu? Então veio uma voz do céu dizendo: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Deus Pai responde na hora. Aí o que acontece? A multidão, ó, 29, a multidão, pois que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Mas a multidão dizia, era um trovão que estava falando. E outros achavam que era um anjo. Quando Deus fala na palavra, esse falar soa como um trovão. E por que muitas pessoas, outros diziam que era um anjo? Porque os anjos, eles também transmitem a palavra de Deus, o falar de Deus. A palavra anjo em grego quer dizer mensageiro. Quando um anjo transmite a palavra de Deus, eles são mensageiros, eles estão transmitindo o trovão de Deus, que é o falar de Deus. Por isso a multidão falava assim: foi um trovão, outros falavam, foi um anjo, porque quando Deus fala, há um trovão. Quer ver outro exemplo? Apocalipse capítulo 10. Olha que rico, irmãos. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Leia lá. Vi outro anjo, estou lendo Apocalipse capítulo 10, versículo 1.
Vi outro anjo forte descendo do céu. Esse anjo forte, quando chegarmos no Apocalipse 10, vou explicar para vocês o que é Cristo, tá? Mas vamos continuar. Vi outro anjo descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Opa! Tinha na mão um livrinho aberto. Para aí. Lá em Apocalipse 5, o Senhor Jesus tomou o livro da mão do Pai, só que esse livro estava fechado, selado, com 7 selos. E agora o livrinho já está aberto. Por quê? Porque ele veio abrindo, certo? Ele veio abrindo. Apocalipse 10, em Apocalipse 10, o Senhor já abriu o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sétimo selo. E a sétima trombeta já foi aberta. A sexta trombeta está quase finalizando. Só falta a sétima trombeta. Mas o sétimo selo já estava praticamente todo aberto já. Por isso que o livrinho na mão do Senhor estava aberto, não estava mais selado, não estava mais fechado. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Versículo 2: Pôs o pé sobre o mar, o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. O que quer dizer isso? Esse aqui está falando da volta do Senhor. O Senhor vindo em glória, no final da grande tribulação. O Senhor vindo em glória. Aí o Senhor vai, bota um pé sobre o pé direito sobre o mar. Botar o pé direito sobre o mar quer dizer que o Senhor vai reinar sobre o mar. Onde ele bota o pé, ele quer dizer que ele conquistou aquilo. É como se eu falar para Abraão: aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar, eu te darei. Quando o Senhor pisou sobre o mar, está falando assim: eu sou dono do mar, eu reino sobre o mar. Ele botou o pé direito sobre o mar, ele estabelecendo um reino, né? E o esquerdo sobre a terra, quando o Senhor bota o pé esquerdo sobre a terra, está dizendo assim: eu vim aqui, estou descendo agora para reinar. Eu vou tomar essa terra inteira para mim. Essa terra vai tornar-se minha. Aí olha que aparece o versículo 3: E bradou em grande voz, como ruge o leão. E quando bradou, o que aconteceu? Desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes, tá vendo? Logo que falaram os 7 trovões, eu escrevi. Os trovões falaram. Trovão fala? Você já viu trovão falando alguma vez? Ei, trovão fala alguma vez? Você deu trovão aí, falou, olha, o trovão falou comigo. Trovão fala. Mas por que está falando quando falaram os 7 trovões? Porque o trovão simboliza o falar de Deus. E quando o Senhor fala, ele fala como um leão. É como um leão. Por isso que o primeiro. Vamos para o Apocalipse 19. Gravou isso aí. Vamos para o Apocalipse 19, versículo 6. 19:6. Olha só que rico. 19:6 é quando o senhor está no final da grande tribulação também. O senhor está vindo reinando já, né? Ó, o versículo 19, versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Fortes trovões dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, o trovão quer dizer o quê? Agora, volta para o Apocalipse capítulo 6 agora. Por que o primeiro ser vivente é o leão que anuncia o primeiro selo? Porque ele está simbolizando, o primeiro ser vivente, que é o leão, simbolizando que agora Cristo vai começar a reinar como leão. E esse ser vivente, está querendo dizer que agora vai ser anunciada a palavra de Deus. Porque quando o trovão dá na Bíblia, é o sinal que Deus está falando. Entenderam, irmãos? Eu acabei de ler para vocês João 12, quando o Pai falou, as pessoas falaram assim, olha o trovão falando. Mas, irmão Gustavo, o que quer dizer com isso em relação ao primeiro selo? O primeiro selo, quando o primeiro ser vivente, que é o leão, anuncia e solta um trovão, aí o que acontece? Ele manda o primeiro cavalo vir. E esse cavalo, o que ele é? Ele representa a pregação do evangelho do reino. O que é a pregação do evangelho do reino? É Deus falando. Por isso que começa com o trovão. A pregação do evangelho dentro do reino, irmãos, não é uma coisa banal, pequena, insignificante e sem poder. Não. Quando o Senhor fala, é como o trovão que ressoa no coração dos pecadores e quebra todas as barreiras
todas as cadeias, os grilhões, e joga o homem no chão, e joga o homem de joelhos diante do Senhor e Salvador. É o falar que desperta o homem da morte espiritual. É o falar que tira o homem do lamaçal, do pecado. É o falar que faz o homem tremer da cabeça aos pés. É o falar que quebra toda a altivez e orgulho do homem. É o falar da salvação dele. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, fala que o evangelho é o poder de Deus. É um trovão que quando vem falando para acabar e quebrar todo o pecado mesmo. Quando realmente um homem ouve a pregação do evangelho, ele não ouve como algo baixinho no ouvido dele, assim, quase que ele tá. Aí, eu não tô entendendo. Aí ele fala, tá falando baixinho? Eu não consigo entender. Não, ele ouve como se fosse um trovão despertando ele. No dia que eu fui salvo, em 1992, quando naquela noite eu ouvi falar do Senhor, eu testifico com toda a segurança para vocês. Eu ouvi foi um trovão, Deus falando comigo. Claro que Deus estava usando um homem naquela época, que era um pregador, falando baixinho. Mas ele falava baixinho, mas a palavra de Deus falava alto no meu coração. Veio como leão, rugindo, dizendo assim: eu quero reinar na sua vida. Eu cheguei aqui, a pregação do Evangelho do Reino, né? Eu cheguei aqui como um cavalo branco, vencendo para vencer. Vencendo para vencer. Irmãos, entenderam, irmãos? Não é tremendo isso? É maravilhoso isso? É justamente por isso, irmãos, que o primeiro ser vivente que anuncia o cavalo, o primeiro ser que é o cavalo branco, que é a praça do Evangelho do Reino, é o leão. E é por isso que o primeiro ser vivente, quando ele acabou de falar, ele disse como se fosse a voz do trovão, dizendo: vem. Esse ser vivente está anunciando, está sendo aquele que está transmitindo a palavra de Deus. Ou seja, o Senhor está falando e o ser vivente está dizendo com uma voz de trovão: vem! O segundo ser vivente que anuncia o segundo cavalo, que é a guerra, ele não fala como voz de trovão. A guerra nunca vai falar mais alto do que a pregação do evangelho do reino. Nunca a guerra vai ser mais assustadora do que o homem não se converter a Cristo. Nunca a guerra será mais poderosa do que o poder do evangelho do reino. O segundo cavalo, quando anuncia, não fala com voz de trovão, porque nunca a fome vai ser mais poderosa do que a fome que as pessoas têm pela palavra de Deus. Nunca o quarto ser vivente, que anuncia que é o quarto cavalo, que é a morte, com as suas pestes, nunca o Covid, peste nenhuma, vai ser mais poderoso do que o poder do Evangelho de salvar, curar as pessoas e dar vida. A morte nunca é mais poderosa que a vida. Por isso, os outros seres viventes que anunciam os outros evangelhos, os outros selos, não falaram com voz de trovão. Não falam com voz de trovão. Se você não está entendendo, olha o que aconteceu na pandemia. Você sabe que eu estou dizendo pandemia, porque o quarto ser vivente, olha lá, versículo. Eu vou falar depois mais para frente, na outra mensagem, mas vamos lá. O quarto ser vivente, Apocalipse capítulo 6, versículo 8, fala assim: ó, foi-lhe dado Apocalipse 6, 8. E eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade. A mortandade aqui são pestes. O grego mortandade quer dizer pragas, quer dizer pandemias, certo? E aí, olha o que aconteceu com o Covid-19, essa pandemia que teve com o Covid-19. Quantas pessoas morreram? Era o cavalo amarelo agindo. Mas, enquanto a pandemia corria como um cavalo solto por esse mundo inteiro aí, o cavalo amarelo correndo nesse mundo inteiro, e muitas milhões de pessoas foram mortas, muitos milhões eram salvas pelo Evangelho.
Na pandemia, muitas, milhares de pessoas entregaram seu coração para o Senhor. Porque nunca o cavalo da morte vai falar mais alto como um trovão do que o cavalo da vida, que é o cavalo da pregação do Evangelho. Irmão, pode chegar a guerra, a fome, a morte, mas o Evangelho chega na frente. É o cavalo branco que corre primeiro. E ele sai como leão, como rei, para vencer, vencendo, poderoso, triunfante, glorioso, cheio de vida. Voltando para o Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Então eu expliquei para os irmãos já porque o trovão é porque o ser vivente, né? E que o primeiro ser vivente é o leão. Agora vamos para o versículo 2. Aí João fala: Vi então, e eis um cavalo branco. O branco na Bíblia, esses cavalos todos têm uma cor, nós vimos, né? O primeiro cavalo é branco, o segundo é vermelho, o terceiro é preto, o quarto é pálido, amarelo. Amarelo quer dizer pálido, né? Cor de, como for cor de cloro, né? Pálido, assim, doente, pessoa pálida, doente, né? Próximo da morte. Então significa algo essas cores. Porque o que o branco simboliza na Bíblia? Em Apocalipse, principalmente, em toda a Bíblia, mas principalmente em Apocalipse, porque nós estamos dentro de Apocalipse, então tem que ser coerente a interpretação de Apocalipse. Nós já vimos, já apareceu branco várias vezes aqui em Apocalipse, até o capítulo 6 já apareceu em várias citações. O branco simboliza a justiça, certo? A justiça. Por exemplo, olha, onde está vendo isso, irmão Gustavo? Vocês lembram? Lembram? É, que o Senhor, justiça, e a justiça simboliza justiça, mas a justiça leva a uma pureza, que o branco é puro, não tem mancha, e a justiça e a pureza também se levam a um estado de paz. Por isso que o branco também simboliza paz, né? Mas a paz é resultado da pureza, que é resultado da justiça, tá? Então, olha só, lembra, Apocalipse capítulo 1, versículo 14, fala que o Senhor, olha lá, Apocalipse 1, 14, falando do Senhor, fala assim, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, o Senhor é puro, justo, certo? Olha, no capítulo 2, apareceu o branco novamente, quer ver? Olha no versículo 17, Apocalipse 2, 17, que é quando o Senhor anuncia o prêmio, o galardão para o vencedor da igreja em Pérgamo. Só fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor da lhe do maná escondido, bem como lhe daria uma pedrinha branca. Tá vendo? Branca quer dizer aprovação, porque ele tem um viver justo, tem um viver de justiça, está puro, santificado, cheio de paz. Olha no capítulo 3, quando o Senhor fala também dos vencedores da igreja de Sardes, ele fala a mesma coisa, só que de outra maneira. Olha o versículo 14, Apocalipse 3, 14. Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, tá vendo? Não tem impureza. As suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, honrosas, certo? O vencedor será assim, versículo 5, vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Então, o que quer dizer que o vencedor da igreja em Sardes vai ter vestiduras brancas? Porque eles não se contaminaram, então viver justo, aprovado, um viver cheio de pureza e por isso tem paz. Então, voltando para Apocalipse 6, o que esse branco do cavalo branco simboliza? É o mesmo princípio. O branco do cavalo branco é que esse cavalo ele é um cavalo cheio de justiça, cheio de pureza e produz o resultado final a paz. Por isso que o cavalo branco simboliza a pregação do evangelho do reino, porque o evangelho, irmão, ele gera isso. Quando o evangelho chega, esse cavalo chega, esse cavaleiro branco, ele chega, ele introduz o que nas pessoas? Ele introduz primeiro justiça. A primeira coisa que o evangelho introduz em você e em mim, ao crer, é a justiça de Deus. O Senhor cumpriu a sua justiça em nosso lugar. E se nós vivemos esse evangelho, deixar o evangelho trabalhar todo o nosso ser, o evangelho do reino, o evangelho do reino não é só o Senhor nos salvando, é o Senhor salvando, nos transformando e reinando, né? Que não é só o evangelho da graça, é o evangelho do reino. Quando esse evangelho produz, nós deixamos esse evangelho trabalhar em nós, ele também produz em nós um viver de justiça. E o viver de justiça acaba resultando em algo maravilhoso na nossa vida. Introduz na nossa vida a paz. Por isso que é branco.
Então, esse cavalo, onde ele chega, ele produz, ele chega com vitória, porque ele vem vencendo, saiu vencendo para vencer. Ele introduz justiça, ele introduz pureza, ele introduz paz. Quer ver? Vou dar vários exemplos para os irmãos. Quer ver? Olha, por exemplo, olha, tentar ir na ordem. Leia comigo aí, tá? Vamos tentar ir na ordem. Vamos lá. Vamos para tentar seguir a ordem da Bíblia aqui. Vamos tentar, certo? Vamos para Atos 10. Atos 10. Vamos ler rapidinho. Atos capítulo 10, versículo 36. Fala assim. Isso aqui é quando Pedro pregou, tá? Ali para Cornélio, para os gentios. Olha o que ele fala, ó. Atos 10, 36. Falou assim: Esta é a palavra de Deus. Olha o evangelho. É a palavra de Deus. É a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. É o evangelho da paz. É o cavalo branco. É o evangelho que introduz paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Ele é o leão, o trovão que sai vencendo. Quando o Senhor passa a ser o nosso Senhor, ele introduz no nosso coração o que nós nunca tínhamos até então: paz. Antes de Cristo Senhor, nós vivíamos uma vida cheia de inquietação, ansiedade, lutas interiores, mas quando o Evangelho entra em nós, ele diz assim: agora há um Senhor que habita em você, que é Senhor seu e quer ser Senhor também de todos, e esse Senhor vai te dar a paz. Por isso que o Evangelho, quando chega, é chamado de Evangelho da paz, da justiça. Quer ver? Isso aí, Atos 2. Agora vamos para Efésios. Aliás, vamos para Coríntios, 2 Coríntios. Olha só que maravilha, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 30, tem na ordem da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha o que fala. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não é? Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então, o Evangelho, quando chega em nós, ele introduz o quê? Glória. É o Evangelho da glória também. Guarde esse versículo da glória, porque esse versículo da glória tem mais respeito com outro princípio que eu vou falar aqui. Mas aqui, Paulo fala que o Evangelho, quando chega a nós, é o Evangelho da glória. Deixa eu falar um pouco do Evangelho da paz primeiro, depois eu volto para o Evangelho da glória, porque deu um pulo aqui para o Evangelho da glória. Mas vamos para o Evangelho da paz primeiro. Vamos para Efésios. Efésios. Efésios, capítulo 2. Olha o poder desse evangelho, irmãos. Olha que poder. Onde há guerra, o evangelho pacifica. Onde há desavença, o evangelho produz união. Onde há injustiça, o evangelho introduz a justiça. Onde há guerra, tem a paz. Olha o que o evangelho faz. Apocalipse capítulo... Perdão, Efésios capítulo 2. Olha o versículo 16. Olha o que Paulo fala. Que havia muita briga entre judeus e gentios. Aí fala assim, ó, versículo 16, Efésios 2,16. E reconciliar-se ambos em um só corpo. Quer dizer, ele causa reconciliação. Eram inimigos, viram agora um só. Ó. Ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Quando o evangelho chega, ele destrói a inimizade. Olha o que ele vai causar. E vindo, evangelizou paz. É o evangelho da paz. Ele evangeliza paz. Evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Tá vendo, irmãos? Isso aqui é o cavalo branco cavalgando. Onde o cavalo branco chega, ele anuncia a paz. Ele é branco. Olha Efésios capítulo 6. Olha Efésios capítulo 6, no versículo 15.
Olha o que Paulo fala. Quando Paulo fala da armadura de Deus, que a igreja tem que estar vestida, olha o que ele fala no versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Do evangelho da paz. É o cavalo branco. Ele vem cavalgando, trazendo paz. Não é maravilhoso, irmãos? Está em guerra a sua casa? Precisa do evangelho. Está em guerra seu coração? Precisa o evangelho entrar. Ah, mas eu sou salvo, irmão Gustavo. Você pode ser salvo, mas se o evangelho não estiver reinando no seu coração, você nunca vai ter paz, nem. Está em briga com os irmãos? É porque está faltando o evangelho da paz na sua vida. O evangelho do reino. Está uma brigaiada com seus vizinhos? Fala, prega o evangelho para eles, para você ver o que vai acontecer. A paz vai chegar. O homem, o livro de Salmos fala que o homem é como as ondas do mar. Vai para lá e para cá, sempre inquieto, nunca tem paz. Mas quando ele encontra o Senhor, aí ele passa, deixa de ser uma onda para lá e para cá, ele fica como se fosse, né, águas calmas e tranquilas. Ele passa a ter paz. Por quê? Porque Salmo 23 também fala, no mesmo livro de Salmos também fala, Salmo 23, que o Senhor é o nosso bom pastor que me conduz, que nos conduz às águas tranquilas. Quando o Senhor é nosso Senhor, quando Ele é nosso pastor, quando o Evangelho entra em nós, Ele nos leva para as águas tranquilas de descanso. Porque é o cavalo branco. Aí, vamos voltar agora para Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Esse cavalo não era só branco. Como é que ele tinha? Vinha então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Um arco? O que quer dizer isso, irmão Gustavo? Um arco? Ora, quando alguém tem um arco na mão, é de arco e flecha, certo? Esse arco é o arco de arco e flecha, tá? O cavaleiro sai com um arco, né? Mas quando alguém sai com um arco na mão, um arco e uma flecha, ele sai com o quê? Para que ele sai? Para que alguém sai com arco e flecha? Sai para passear? Vamos passear ali, vamos sair com arco e flecha? Não. Quando alguém sai com arco e flecha, ele sai para lutar, certo? O arco e uma flecha é símbolo que ele está saindo para lutar. Há uma luta. Guerra. Está indo para guerrear. Pera aí, irmão Gustavo. Você acabou de falar que o evangelho dá paz, mas você fala que alguém está saindo para guerrear. Sim, o evangelho introduz a paz, mas ele guerreia contra a nossa carne. Ele guerreia contra nós mesmos. Por isso, quando o evangelho do cavalo ele sai como se estivesse lutando. Só que tem um princípio. Cadê a flecha aqui? Aqui não fala que esse cavaleiro tinha um arco e uma flecha. Fala que ele tinha um arco. Não fala da flecha. Cadê a flecha? É porque a flecha já saiu. Ele já tirou a flecha. Quando ele já sai sem a flecha. A flecha foi na frente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele já venceu a guerra. Entendeu, irmãos? Ele já não está saindo mais para guerrear, certo sentido. Ele já venceu, porque a flecha já foi. Ele já não precisa da flecha mais para estar tirando flechas, mais, porque a flecha já foi. Na verdade, irmãos, quando o evangelho chega, o Senhor já enviou a flecha do evangelho para o nosso coração. Ah, irmão, Gustavo, não estou entendendo. Irmão, isso é explicado pela experiência. Quando o evangelho chega até você e você o ouve, você pode ter certeza que muito antes do evangelho chegar, a flecha chegou há muito tempo antes do seu coração. Você já havia preparando o seu coração para receber o Senhor. O dia que você, de fato, ouviu o evangelho e aceitou ele, você já tinha mandado a flecha há muito tempo antes. Já vinha preparando, já vinha guerreando seu coração, já vinha ganhando a vitória. Quando o evangelho chega, já chega vencendo já. De cara. Não precisa da flecha mais, a vitória já foi conquistada. O evangelho chega triunfante, por isso que é um arco sem a flecha, porque a vitória já foi feita. E já pode vir em paz o evangelho. O evangelho já vem anunciando a paz. Porque a guerra já foi vencida. Por isso que não tem a flecha, entenderam, irmãos? Aí fala assim, e foi-lhe dada uma coroa. Por que esse cavaleiro tinha uma coroa? O cavaleiro tinha um arco na mão sem flecha, porque ele já venceu. A flecha foi na frente. Já atingiu quem tinha que atingir. Ele já chega só para triunfar, para ganhar os corações. E ele também tinha uma coroa. O cavaleiro que estava montado tinha um arco, tinha uma coroa. Por que uma coroa?
A coroa tem dois significados aqui. Primeiro ele saiu reinando já. Nenhum outro cavalo aqui, nenhum outro cavaleiro dos outros cavalos tem coroa. O segundo cavalo, que é a guerra, não tem coroa. O terceiro cavalo, que é a fome, não tem coroa. O quarto cavalo, que é a morte, não tem coroa. Mas por que esse cavalo tem coroa, o evangelho? Porque ele já saiu vencendo para vencer. Ele já saiu reinando, ele já está reinando. É um rei que está cavalgando. O evangelho traz um rei para dentro do seu coração, irmão. O Evangelho introduz um rei, um senhor vitorioso com a coroa na cabeça para dentro do seu coração. Na verdade, você sabia, irmãos, que na Bíblia é muito comum os pregadores falarem assim: aceite Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Não fala assim? É muito comum os pregadores falarem isso: aceite Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Eles colocam primeiro o Salvador na frente e depois botam o Cristo como Senhor. Eles falam assim: aceite Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Você sabia que a Bíblia nunca fala isso? Nunca! A Bíblia nunca fala Cristo como Salvador e Senhor. Pelo contrário, a Bíblia sempre diz Cristo como Senhor e depois Salvador, nunca o inverso. Nunca fala Cristo como Salvador e Senhor, mas sim Cristo como Senhor e Salvador. Sempre quando a Bíblia bota esses dois termos juntos, o Senhor vem na frente. Por quê? Porque essa parte do Evangelho não é para introduzir um Salvador na sua vida, é para introduzir primeiro um Senhor na sua vida. Se Cristo não puder ser o seu Senhor, ele nunca vai poder te salvar, ser o seu Salvador. Nunca. Para que ele nos salve, até ele fala, Senhor, 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 eu te aceito como meu Salvador, Senhor. Para que ele venha nos salvar, eu preciso reconhecer o senhorio dele, que ele morreu por mim, que ele venceu, que eu lutei, que eu era inimigo, como fala em Efésios 2, era inimigo do Senhor, era inimigo, vivíamos inimizade, era inimigo do Senhor, vivendo como todos os outros homens, inimigos de Deus, mas que o Senhor veio e venceu. Ele nos venceu, por isso ele pode nos salvar e nos deu a salvação. Então esse cavalo, ele tem uma coroa, esse cavaleiro. Não é o cavalo, né? É o cavaleiro, ele tem uma coroa. O evangelho tem uma coroa, ele é senhor, ele é rei, ele está reinando, ele vem para reinar, tá? E o segundo significado da coroa é porque é de glória. Ele introduz muita glória. Quando alguém tem uma coroa, ele tá querendo que ele está reinando, ele está cheio de glória. É glorioso a coroa. Agora sim, vocês entendem lá de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que Paulo fala que o evangelho que nós pregamos é o evangelho da glória de Cristo. Quer ver? Vamos ler de novo lá. É o evangelho da coroa, da glória. Que glória é pregar o evangelho, não é, irmãos? Que glória é o evangelho. Ó, 2 Coríntios. Estou quase terminando, tá, irmão? 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O cavaleiro tem coroa, irmãos. Ele está reinando e está cheio de glória. O qual é a imagem de Deus. Por que não? Porque olha que Paulo fala, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Tem coroa como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Vou mostrar para vocês. Quer ver? Quer ver? Vamos entender melhor. Olha lá. Vou dar um exemplo para os irmãos. Rapidinho. Olha lá. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 11. Rapidinho, tá, irmãos? Leiam rápido comigo aqui, que eu vou só citar os versículos. Estou provando para vocês que eu acabei de falar, tá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Olha o que Pedro fala. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro vem o Senhor, depois vem o Salvador. Olha no capítulo 2, versículo 20. Olha o que Pedro fala. Portanto, depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, primeiro Senhor, depois Salvador.
Olha o capítulo 3 no versículo 2. Olha o que Pedro fala. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Perdão, versículo 2. Para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Primeiro Senhor, depois Salvador. Olha o capítulo 3, versículo 18. Olha o versículo 18. Olha o que ele fala. Antes, é o último versículo de 2 Pedro. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Tá vendo, irmãos? Nunca a Bíblia coloca Salvador antes de Senhor. Primeiro Senhor e depois Salvador. O Evangelho, esse cavalo branco, esse cavaleiro, ele tem uma coroa, ele tem um arco que ele já venceu, a guerra já foi travada e vencida. Ele tem uma coroa porque ele está vindo como Senhor para reinar na nossa vida. E ele é cheio de glória, porque onde ele entrar é glorioso. A expressão de Deus entra. Quando o Senhor, glória que é a expressão de Deus, né? Quando o Senhor entra dentro da vida das pessoas, ele introduz a glória. Irmão, nós ficamos cheios de glória, não é? Você quer expressar a Deus? Quer estar cheio de glória? Glória que é a expressão de Deus. Você quer expressar a Deus? Se encha do Evangelho. Ele tem coroa. Ele é glorioso. Tá? Agora vamos voltar lá para terminar. Apocalipse 6, versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Amém! Tá vendo, irmãos? Esse é o Evangelho. Tudo começa com o Evangelho, irmãos. E o Evangelho é glorioso. Por isso, irmãos, aqui essas palavras finais que eu quero falar aqui. Por isso, irmãos, nunca. Agora, irmãos, tem condições de entender o que eu vou falar. Nunca, irmãos. Depois de tudo que vocês ouviram essa mensagem, espero que seja claro para cada um de nós como o Evangelho é poderoso, glorioso. Ele é um cavalo branco, seu cavaleiro, em vitória, que introduz justiça, que introduz santidade, que introduz paz, que já vem vencendo. Por isso, nunca estraguemos o Evangelho ao pregá-lo. Nunca façamos isso. Nunca minimizemos ou empobrecemos o Evangelho. Nunca empobreçamos o Evangelho. Esse é o verbo correto. Nunca façamos do Evangelho algo que ele não é. Algo apresentado para os homens como algo sem poder, sem vitória, sem autoridade e sem riqueza. Porque, irmãos, eu estou cansado e triste de ver irmãos que pregam o Evangelho e eles estragam o Evangelho. Ao pregá-lo, ao apresentar o Evangelho, eles destroem o Evangelho. Paulo chama o evangelho, sabe o quê? Quer ver? Eu preciso ler esse versículo. Olha lá, Efésios, capítulo 3. Eu preciso ler para os irmãos, versículo 8. Lê lá, leia comigo, por favor. Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse evangelho é rico demais! É tão rico que você não consegue sondar, você não consegue perfurar até o final, você não consegue ter uma sondazinha que vai furando, 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 você não consegue chegar até o final. É tão rico que não tem fim as riquezas desse evangelho. Mas o evangelho é assim. O problema é que os pregadores introduzem o evangelho pobre para as pessoas. Sabe como? Chegam para as pessoas e isso, irmãos, aqui eu abro meu coração e quando testemunho. Isso, irmãos, eu lutei viamente contra. Quando nós vimos irmãos que diziam que estavam sendo pregar o evangelho, aí pregava o evangelho para a pessoa e falava assim: posso orar por você? Aí a pessoa falava: pode. Aí quando terminava de orar, e o objetivo era pregar o evangelho. Para mim, eles falavam que era isso. Aí quando terminava de orar, falava assim: você pode comprar esse livro aqui?
Isso empobrece o evangelho. Porque as pessoas acham que o evangelho agora precisa ter um dinheiro para comprá-lo. Se o evangelho é tão rico, por que alguém precisa comprar alguma coisa? É como se, olha, eu te preguei o evangelho, agora você me dá um dinheirinho aqui de volta. Não. Eu que sou o pregador, eu te fiz para você, eu fiz você que ouviu o evangelho riquíssimo. Você que era pobre demais e eu te fiz riquíssimo em Cristo Jesus. Agora eu vou pedir para você me vender me dar um dinheirinho, comprar alguma coisa de mim. E eu acabei de anular todas as riquezas evangélicas que eu te preguei. E o pior, e o grande pior de tudo, era o seguinte: é que além de falar assim, ó, compra esse livro aí ele falava assim ainda, nos ajuda. Você comprar esse livro está nos ajudando na pregação do evangelho, está ajudando a expansão da obra. Ajudando? O evangelho precisa de ajuda? Esse tipo de pregação é a pregação do evangelho pobre de Cristo, que não existe. Ajuda? Quanto eu falei para os irmãos na época, eu chamei os irmãos e falei assim, irmão, falei, meus copotores, chamei os irmãos e falei assim, irmãos, nunca falem isso. Se você for sair na pregar o evangelho, nunca peça ajuda para as pessoas, você empobrece o evangelho. Isso não é o cavalo branco. Isso não é, claro que eu não usei esse termo na época, né? Mas eu deixei bem claro para os irmãos que estavam falando. Isso não é o evangelho que Paulo fala que é o poder de Deus. Nunca peça ajuda. Porque as pessoas estão entendendo que você que é o transmissor desse evangelho, que está pregando esse evangelho maravilhoso que é o cavalo branco, que saiu vencendo para vencer, está precisando de ajuda. Tadinho, o seu Deus não consegue te sustentar. Me ajude, por favor. Você ajuda a obra de Deus. Porque Deus não consegue nos sustentar, você tem que nos ajudar. Me ajude, por favor. Irmãos, nunca empobreça o evangelho. Quero te fazer uma pergunta. Você já viu Pedro, Paulo ou qualquer outro servo de Deus na palavra de Deus que pregou o evangelho? Qualquer um, João, qualquer um, Silas, qualquer um, Timóteo, pedindo ajuda ao pregar o evangelho? Tá escrito em alguma das cartas da Bíblia? Em algumas das epístolas? Você vê alguma vez fazendo isso? Nunca! O que você vê Paulo, é, inclusive, trabalhando com as próprias mãos para não estragar o evangelho. Paulo nem pedia ajuda para os irmãos, ele trabalhava com as próprias mãos para não prejudicar o evangelho. Não empobrecer o evangelho riquíssimo que ele pregava. Nunca faça isso, irmão. E não é só questão de pedir ajuda material, não. Também quando você fala assim, prega o evangelho, fala assim, olha, por favor, aceite o Senhor Jesus. Por favor, eu te imploro. Que isso, irmão? Isso é empobrecer o evangelho. Isso nunca é o cavalo branco com o cavaleiro que saiu vencendo para vencer. Nunca. Você implorar as pessoas para ser salvas? Por favor, ajuda o Senhor Jesus. Aceita ele, vai. Que isso, irmão? Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Esse não é o cavalo poderoso. Esse não é o cavalo que quando sai um trovão, um ser vivente fala com uma voz de trovão. Nunca faça isso, irmão. Se naquela noite que eu fui salvo, o pregador tivesse falado, eu te imploro, aceita o Senhor Jesus, eu nunca aceitaria esse Senhor. Nunca. Preferi viver nos meus pecados. Que diferença tem entre eu e meus pecados e alguém que quer ser Senhor da minha vida, que é pobre, que me implora, que suplica, quase cai nos meus pés pedindo para que eu aceite ele? Isso não é o Evangelho. Alguém um dia me perguntou: ah, irmão, então não pode vender? Não, não pode, irmão. Ou você ora com as pessoas, ou você vende para elas alguma coisa. Mas não ore e venda ao mesmo tempo. Porque isso empobrece o Evangelho. Ah, você já fez isso, Gustavo? Posso ter feito e me arrependi. Irmãos, eu quero dizer para vocês de todo o coração: eu quero viver esse cavalo branco como ele é, em vitória. Sabe qual que é a peça do Evangelho? Esse aqui, ó. Só dar um exemplo para os irmãos. Atos capítulo 17. Olha o que Paulo falou. Eu podia ler para vocês Atos inteiros, se vocês quiserem. Mas bora, Atos 17. Não implore para os seus amigos para aceitar o Senhor, não. Pregue o Evangelho para eles.
Falem para ele aceitar o Senhor, mas não implorem para ele. Fala assim: olha, você aceitar ao Senhor é uma honra, é um privilégio, uma glória para você. E não ao contrário. Não é o Senhor aceitar você que é uma glória para o Senhor. Não, é a glória para o Senhor, para você aceitar o Senhor. Você vai virar um servo do Senhor. Você sabe que, vou pegar outro exemplo aqui, o Monte Mani, para terminar, né? E também depois eu vou ler Atos 17. O Monte Mani, uma vez, foi pregar nas regiões montanhosas da China. E era região muito, tinha muitos, na época eram regiões muito rurais. Lá em 1940, 30, o interior da China era muito, como o Brasil também era, muito de agricultura. Ainda não era industrializado. As pessoas viviam mais nas regiões rurais, né? Era muito rural. E aí daí ele chegou nas regiões ali que só tinha agricultores muito pobres, né? E o alimento básico do chinês é o arroz. Para o Brasil, arroz e feijão. Para eles era o arroz. E você sabe que os chineses eles comem em tigelinhas, né? Eles comem como o arroz deles é arroz unidos venceremos, né? Que ele vem em pedrinhas. O nosso é soltinho, né? A gente come prato, porque o nosso soltinho deles é em bolinhas. Por isso que eles comem com o pauzinho as bolinhas, né? Aí eles comem tigelinhas. Então, eles comiam arroz o dia inteiro. Arroz no café da manhã, arroz no almoço, arroz no jantar. Era o alimento que eles tinham. Aí o gente chegou para pregar o evangelho né, nessas aldeias, aí os aldeões perguntaram para Potmani, se nós aceitarmos o Senhor Jesus, ainda haverá arroz nas nossas tigelas? Em outras palavras, estava perguntando assim, se a gente crê no Senhor, ele vai dar comida para nosso bucho? Vai encher nossa barriga? Sabe qual foi a resposta do Senhor? Ou, perdão, a resposta do Potmani? Se fossem muitos pregadores que estragam o evangelho, diriam assim, claro, aceite o Senhor Jesus, ele vai encher sua pança de arroz, ele vai fazer você ficar rico e milionário, é pare de sofrer, como falam né, por aí, né, o slogan de um grupo cristão aí famoso, né? Pare de sofrer, você vai ser vitorioso, vai ter o melhor salário. Isso não é a pregação do evangelho que saiu vencendo para vencer. Isso empobrece o evangelho. Isso é evangelho de troca. Aceite o Senhor e você vai ganhar então privilégios. Isso é o evangelho que não é o evangelho da Bíblia, isso é a mentira. Sabe o que o Atini respondeu? Falou assim: se vocês crerem no Senhor Jesus, não só não haverá arroz na tigela, quanto até a tigelinha que vocês têm vai ser quebrada. Nem tigela vai ter mais. Isso é o evangelho da glória de Cristo. O que ele está querendo dizer, Otmir? Falando assim: olha, meus palavras, está dizendo assim: não aceite, eu não vim aqui para pregar o evangelho para vocês em troca de arroz. Eu vim aqui pregar o evangelho para vocês para a salvação e o senhorio da vida de vocês. Se vocês querem troca, o Senhor vai tirar até o que vocês têm. O que eu vim aqui pregar para vocês é a glória eterna de Deus na vida de vocês. Olha Atos 17. Atos 17, rapidinho, irmão, só para terminar. Isso aqui é só um exemplo, tá, irmão? Podia dar vários exemplos na Bíblia. Atos 17. Olha como é que Paulo pregava o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Atos 17, no versículo 16 até 31, não vou ler tudo não. Quando Paulo chegou em Atenas, Paulo ficou indignado, porque ali havia ali os gregos, Atenas era a capital da Grécia, né? Aí ele chegou lá, quer dizer, não na capital da Grécia como nós vemos hoje, né? A Grécia naquela época tinha várias cidades, países pequenos, né? Mas a principal era Atenas, né? Aí ele chegou lá em Atenas e ele viu que os gregos eram tão idólatras que havia monumento para vários deuses, quanto é tipo de deus. E havia até um monumento para um deus desconhecido. E ele ficou ele ficou tão impressionado com isso, Paulo, porque eles eram tão idólatras que eles fizeram até um monumento para um deus que nem conheciam. Por que eles fizeram isso? Porque eles pensavam assim: olha, se eu esquecesse de algum deus aqui, eles pensavam assim, os gregos, se eu me deixar de fazer algum altar para algum deus aqui, que eu até esqueci ou eu não conheço, esse Deus pode ficar bravo comigo e me castigar. E ele não me dá uma boa colheita, não me dá prosperidade, não me dá saúde. Porque os gregos tinham Deus para tudo: tinha Deus para colheita, Deus para vitória, Deus para guerra, Deus para paz, Deus para amor, Deus para tudo. Então, eles fizeram até um monumento para Deus que eles nem conheciam, com medo de estar ofendendo algum Deus, ter esquecido de algum Deus. Olha o tamanho da idolatria deles. Aí Paulo começa então a aproveitar essa oportunidade, usa isso para pregar o evangelho para eles. Usa isso como desculpa, falar assim: olha, o Deus que vocês não conhecem que eu vim falar.
Que Deus é esse? É o verdadeiro e único Deus, que é o Senhor Jesus, né? Aí mas prega de forma maravilhosa. Aí ele pega, fala assim, ele começa no versículo 24, quer ver? Ó? Vamos ler no versículo 24 a 31, rapidinho. Olha como é que ele prega o evangelho. Que riqueza. Ele fala assim: o Deus que fez o mundo. Olha o versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, não é um Deus, o Deus, só existe um Deus verdadeiro. O Deus, o único. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor. Olha como é que ele prega já o Senhor do céu e da terra, manda em tudo. E não habita em santuário feito por mãos humanas, nenhum prédiozinho nessa terra podia suportar o Senhor. Nenhum prédiozinho caberia o Senhor, porque se ele fez todo o universo, como é que um prédiozinho podia caber ele? Aí continua. Versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Me ajuda, faz uma ofertinha aí para o Evangelho. Por favor, abençoe a pregação do Evangelho. Nos abençoe aí com essa ajudinha. Compre esse livro para abençoar. Deus precisa de alguma coisa? Pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. Para quê? Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, sem Deus você não tem nem existência. Aí continua, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem, ou escultura qualquer. Agora preste atenção como ele termina a pregação. Olha como Paulo termina a pregação. Não é implorando aos outros para aceitarem, é anunciando algo. Ele fala, ó, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Vocês eram ignorantes. Mas Deus perdoa a ignorância de vocês. Se vocês aceitarem o Senhor, Deus perdoa a ignorância de vocês. Aí continua. Agora, porém, agora, nesse exato momento, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo está falando assim, agora esse Deus que não levou em conta a ignorância de vocês, está notificando você. Notificando é assim, mandando uma ordem, uma nota, ó, arrependa-se. Você está notificado. Arrependa-se em toda parte. Porque se você não se arrepender, o que vai acontecer? Aí ele fala, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, Paulo está falando assim: eu não estou aqui para implorar vocês para serem salvos. Eu estou aqui para notificar vocês que vai ter uma justiça um dia, vai ter um julgamento um dia. E vocês vão ter que, você ter que comparecer perante esse julgamento e esse juiz. E esse juiz é esse que agora eu vos prego. Aceite ele ou enfrente o julgamento. Daquele dia que vai chegar o julgamento. Olha a diferença, não é que assim, por favor, aceite. Então, irmãos, voltando, terminando aqui, vou ler Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, que glória! E ele saiu vencendo para vencer. Isso é o cavalo branco com seu cavaleiro, que é a pregação do evangelho do reino, triunfante e poderosa, cheia de glória. Jesus ao Senhor.